Bom dia a todos. Dia 16 de novembro, dia seguinte é uma eleição. Estamos aqui nós para a aula 13 do nosso momento síncrono de matemática, para o curso de ADM do nosso Instituto IFRN João Câmara. Na aula de hoje, eu pretendo falar sobre logaritmo. Então, iniciar o quarto e último bimestre nosso, né? A previsão para esse bimestre, para logaritmo, é de 2 semanas, 4 aulas. A aula de hoje, a de quarta e as 2 da semana que vem, tá? E aí, teoricamente, termina a nossa exposição teórica. Bem, gostaria de reforçar com vocês que nesse último final de semana, eu acabei gravando, final de semana não, né? De quinta a domingo, eu acabei gravando 4 vídeos sobre exponencial. Um primeiro falando das propriedades de potenciação. Na aula 5 nós falamos de 7, e depois nesse vídeo que eu gravei eu falei mais de 5. Eu cheguei a falar 13, mas na verdade são 12 as propriedades de potenciação que a gente precisa que vocês dominem para resolver as inequações, né, as funções, etc. Bem, então esse foi o vídeo da quinta. Na sexta eu fiz um vídeo sobre função exponencial, complementando a aula síncrona de vocês de quarta-feira. Na aula síncrona, a gente fez gráfico de 2 funções, e nesse vídeo eu faço de mais umas 4, pelo menos, tá? No sábado, eu gravei um vídeo sobre equação exponencial. E ontem, domingo, gravei o vídeo sobre inequação exponencial. Eu acho que é a primeira vez, desde que nossos encontros começaram, que eu consegui abordar, fazer uma exposição minha de todos os assuntos relativos à exponencial. Isso não tinha acontecido de forma clara em nenhuma. Já também aconteceu. Embora eu não tenha gravado vídeo de função modular, por exemplo, um vídeo separado, e eu gostaria de fazer isso depois. Mas não acabei não gravando. Então foi a primeira vez. É fundamental que vocês assistam, né? E acho que é a primeira vez que eu abordo da P6, eu interpreto que todos os problemas da P6 eu abordei coisas fundamentais nos vídeos. Não tem nenhuma questão que eu diria, não, isso aqui não tem nada nos vídeos. Não, todas as questões têm vídeo para ajudar. Tá? Então essa foi a ideia. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma sugestão? Não? Então, vamos começar como eu normalmente começo, indo lá para o nosso planejamento. Pessoal, só um instantinho, viu? Oi? Ok. Bom dia. Tá, eu pego já que agora eu estou em aula, viu? Beleza. Desculpem, pessoal. Estou de volta. Tá aqui o nosso planejamento. Vocês estão vendo, pessoal? Estão vendo o documento do Word? Sim. Sim. Então, estamos aqui, hein, pessoal? Ó. Aula do dia 16 de novembro. E conforme eu falei, as próximas 4 aulas, a de hoje e mais 3, a gente finaliza o quarto e último bimestre. Sendo que é uma coisa boa, porque eu não passei nenhum bimestre até agora, eu passei 2 semanas, né? O segundo, o terceiro, desculpa,
Não, tá certo, exatamente. Nenhum outro eu passei, então, em geral, era, né, era menos tempo para todos eles. Bem, então essa é a ideia hoje, trabalhar o que é logaritmo, definir e tentar falar algumas aplicações de logaritmo, tá? Bem, mais uma vez, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o andamento do curso? Nenhuma? Então vamos lá para nossa aula expositiva, então. Vocês estão vendo o quadro branco? Sim. Pronto. Então vamos começar e falar o que é logaritmo. Alguém tem alguma ideia? Alguém sabe? Alguém já viu por conta própria ou não? Não, ninguém sabe o que é logaritmo, então vamos falar pela primeira vez o que é logaritmo. A primeira coisa que eu posso falar é o seguinte: as operações com números que vocês aprenderam até agora, ao longo das várias séries e vários anos de matemática, foram quais? Foi a adição, foi a subtração, depois a multiplicação, foi a terceira. A quarta, qual foi, pessoal? Divisão. A divisão. A quinta, qual foi? A potenciação. A gente aprende potenciação antes da radiciação. Eu estou botando aqui na ordem que vocês devem ter aprendido, tá? E a radiciação deve ter sido a última. E na aula de hoje, nós vamos aprender a sétima e última operação que é estudada no ensino médio. Essa operação se chama logaritmação. E uma coisa bem importante é saber que elas acontecem, né, elas são interligadas. A adição, a sua operação inversa é a subtração. A multiplicação, a sua operação inversa é a divisão. E até então, tínhamos aprendido que a radiciação era a operação inversa da potenciação. Isso continua a ser verdade, só que a potenciação agora possui duas operações inversas. Uma que se chama adição, uma que se chama, radiciação, e outra que se chama logaritmação. Então, é como que você vai da sua casa para a sua escola. Então, você sabe fazer a ida. Se você sabe fazer a ida, é razoável de se esperar que você saiba fazer a volta, né? Só que muitas vezes a volta, ela tem um grau de cognição mais elaborado, né? Então, se eu peguei o número 8, somei com 5 e subtraí 5, eu estava aqui no número 8, nessa casinha aqui. Aí quando eu somei com 5, cheguei aqui no 13, porque eu somei 5. Mas, se eu subtrair 5, o que acontece, pessoal? Eu volto para 8. Sim ou não?
A ideia das operações inversas, porque uma adição por um certo número é cancelada por uma subtração do mesmo número. Então, eu volto para onde eu comecei, que no caso é o número 8. Então, claramente aqui seria, né, essa ideia, né, de que a ida foi a adição e a volta foi a subtração. Então, uma coisa cancela a outra. Mesma coisa acontece com a multiplicação e a divisão. Eu tenho o número 3. Aí eu multiplico esse número 3 por 2. E depois eu pego o resultado e divido por 2. Ou seja, a ida foi multiplicar por 2. E o número de partida não é mais o 8 agora. Deixa eu botar de outra cor, para a gente diferenciar. Vou botar aqui de azul. Então, eu tenho o número 3. Multipliquei por 2. Cheguei no número 6, não foi, pessoal? Mas se eu chegar a pegar o 6 e dividir por 2, eu volto para o 3. Então, o dividir por 2 é a operação inversa da multiplicação por 2. E aqui eu volto para que número, pessoal? Eu volto para o 3. Todo mundo acompanhando? Sim. Sim. Agora, não sei se vocês lembram que tanto a adição quanto a multiplicação são operações comutativas. Ou seja, ela não... Se você altera a ordem dos elementos, se você faz 2 mais 3 e você faz 3 mais 2, dá a mesma coisa. Na multiplicação, se você faz 2 vezes 3 ou faz 3 vezes 2, também dá a mesma coisa. Já na potenciação, 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2. Se eu troco de lugar a base e o expoente, o resultado muda. E é por causa disso que a potenciação vai ter 2 voltas. Uma volta da potenciação vai voltar para a base e uma volta da potenciação vai voltar para o expoente. A volta da adição e da multiplicação só existia uma pelo fato de não interessar a ordem. Aqui a ordem interessa. Os elementos na adição, esse cara chama parcela, esse cara chama parcela. Só tem um nome para eles. Na multiplicação, esse cara chama fator, esse cara chama fator. Só tem um nome para eles. Aqui na potenciação, não. Esse cara chama base, é um nome para ele, e esse cara chama expoente. São nomes diferentes, porque são papéis diferentes. Então, eu vou mostrar agora como se dá a ida e a volta na logaritmação. Tá? Então, vamos aqui para outra tela. E vamos mostrar. Se eu tenho o número 8. Se eu tenho o número 8. E pego ele. Vamos botar aquele desenhozinho da casinha. E a ideia é da ida, né? A ida. Eu tenho aqui o número 8. E eu elevo o 8 a 2. Então, eu faço uma potenciação. Se eu elevo o 8 a 2, o que acontece? Dá quanto? 64. 64. Se eu quiser voltar para o 8, se eu quiser fazer a volta, o que é que eu devo fazer? 2 elevado a 8. A raiz de 64? A raiz quadrada, exatamente. A raiz quadrada de 64. Esse 2 aqui não é obrigatório colocar, né? Mas eu estou colocando para enfatizar que é a raiz quadrada. Porque esse aqui
eu elevar a 3, a volta vai ter que ser raiz cúbica, né? Vamos até fazer com outro expoente, vai ficar melhor. Vamos mudar os números aqui. Para poder aparecer mesmo isso aqui. Vou mudar os números. Eu vou partir do número 2 e vou elevar o 2 a 3. Então, eu vou elevar um número ao cubo. Qual o resultado, pessoal? 8. 8. Então, eu não chego agora no 64. Agora eu chego, corrigindo aqui, eu saio do 2 e chego no 8. Agora, se eu quiser voltar para o 2, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer o quê, pessoal? A raiz cúbica. A raiz cúbica. Então, de fato, a raiz cúbica de 8 volta para o 2. Então, eu fiz a ida, saí do 2 para o 8 e voltei do 8 para o 2. Quem fez isso foi a potenciação, seguida da radiciação, obviamente com o mesmo número envolvido. No caso, o número 3, aqui que eu botei tanto na ida quanto na volta, que foi raiz elevada a 3 e raiz cúbica. Bem, percebam que eu voltei, então, né, para a base da potência. Agora, então, aqui, volta para base. Agora, eu vou dar um exemplo, né, que vai volta para o expoente. Eu tenho um número de partida 5. Então, vou até fazer de outra cor. 5. Então, eu tenho aqui 5. Mas esse meu 5 aqui, eu quero que ele seja o expoente. Então, eu vou pegar, fazer 2 elevado a 5. Ou seja, eu resolvi pegar esse cara como expoente. Veja que esse cara aqui era base. E esse cara aqui é expoente. Então, eu fiz 2 elevado a 5. Chega em que número, pessoal? 2 elevado a 5. 32. 32. Então, o 5 leva no 32. Pessoal, se eu quiser fazer a volta, então foi criada uma operação para se fazer a volta. Como é que se chama essa operação? Logaritmação, é o nome dela. E ela vai ser escrita da seguinte forma. Então, pela primeira vez, eu vou escrever. Se eu fizer o logaritmo, L-O-G, logaritmo, desse resultado 32, na mesma base 2 que eu usei aqui, esse resultado vai dar 5. Então, a gente faz a volta de outro jeito, né? A gente faz a volta com o logaritmo de 8. De 8 não, desculpa. O logaritmo de 32 na base 2. E com isso eu volto para o expoente. Como base e expoente, então, tem papéis diferentes, então justifica 2 voltas. Então, é como se você, para ir da casa à escola, né, tem um caminho só, mas para voltar tem 2. Parece um... Pronto. Quer dizer, você pode pegar uma metáfora aí do dia a dia para a gente ver aí. Mas a ideia é essa. Que, escrevendo com palavras bem claras, a logaritmação é a novidade, é o que eu acabo de apresentar. A logaritmação é a operação inversa
inversa da potenciação. Então, a potenciação, ela possui duas operações inversas. Uma, vocês já tinham estudado, que é a radiciação. A outra operação inversa é a logaritmação, é o que nós começamos a estudar a partir de agora. Ou seja, então vamos lá, vamos apresentar de forma clara. Logaritmo de um certo número, numa certa base, vai dar um certo resultado. Então, exemplo, vamos ver se vocês conseguem responder. Pessoal, quanto é o logaritmo de 16 na base 2? Alguém saberia dizer? A minha pergunta é a mesma coisa que falar o seguinte: 2 elevado a que número dá resultado 16? 4. Isso aí. Então, chegamos na resposta. Acabou. Fizemos o nosso primeiro logaritmo. Logaritmo de 16 na base 2 vale 4. Exatamente isso. Mais um exemplo. Quanto é o logaritmo de 100 na base 10? Em outras palavras, eu quero saber 10 elevado a que número dá resultado 100? Qual é a resposta? 10. 10 elevado a 10 não dá 100. 10 elevado a 10 me enganei dá 10 trilhões. 5. Não serve. Agora a resposta é 10 elevado a quanto, pessoal? 5. 2. 10 elevado a 2. Porque 10 vezes 10 dá 100. Exatamente, a resposta é 2. Então, você tem que pensar em termos de potenciação. Quem conhece as potências, então, vai ter muita facilidade com o logaritmo. Mais um exemplo. Quanto é o log de 125 na base 5? Em outras palavras, 5 é elevado a que número vai dar resultado de 125? Quanto? 3. Exatamente. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, isso aqui dá 125. Então, a resposta aqui é 3. Mais um. Logaritmo de 64 na base 4. Ou seja, o que é que eu estou perguntando? 4 elevado a que número? 4 elevado a que número dá resultado 64? 4 Oi? elevado a 3. 3. Exatamente. Porque 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Então a resposta também é 3. Log de 345 na base 345. Qual é a resposta? 1. 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Log de 1, atenção, na base 7. Ou seja, 7 elevado a que número dá resultado 1? 0. Exatamente, 0. nós aprendemos que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, acabou, resolvemos. Gente, então eu posso ficar aqui dando diversos exemplos para vocês. Vamos outro. Log de 10 milhões na base 10, pessoal. Dez elevado a 3.
10 elevado a 3 vai dar 10 milhões. 10 elevado a 3, para mim, é 10 vezes 10 vezes 10. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000 para mim. 10 elevado a 6. A 6. Dez elevado a 6 é o 10 multiplicado por 10, 6 vezes. 10 elevado a 3, a gente sabe que dá 1000. Quanto é que dá 1000 vezes 1000? 1000 vezes 1000 dá 10 milhões? É só contar o número de zeros, né, gente? O número 1000 tem quantos zeros, pessoal? O número 1000 tem quantos zeros, pessoal? 3, é o expoente. Então, eu tenho que contar o número de zeros. Quantos zeros tem o número 10 milhões? 7. Então, qual é a resposta, pessoal? 7. 10 elevado a 7 dá 10 milhões. Então, lembrando que 10 elevado a 6 dá 1 milhão. Né? 1 milhão tem 6 zeros. 10 milhões tem 7 zeros. Mais um exemplo. Log de 512 na base 2. Em outras palavras, 2 elevado a que número dá resultado 512? 9. Exatamente. Mas vamos supor que você não lembrasse que 2 elevado a 9 é 512. Então a resposta é fácil, é 9, se você tem memorizado. Mas se você não tem memorizado, você tem que pegar o 512 e decompor. Ao decompor 512 por 2, vai dar 256. Por 2, vai dar 128. Por 2, vai dar 64. Por 2, vai dar 32. Por 2, vai dar 16. Por 2, vai dar 8. Por 2, vai dar 4. E por 2, aqui 2, vai dar 1. Acabou. Tem 9 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2 elevado a 9. Então, o logaritmo de 512 na base 2 é 9. Então, gente, basicamente é isso. Quem está bem em potenciação vai ter facilidade extrema em logaritmação. Quem não está bem em potenciação precisa melhorar para que o logaritmação fique uma propriedade, uma operação fácil, sem dificuldades. Vamos lá, vamos dar mais exemplos aqui para vocês. Quanto é o logaritmo de 512, vou repetir de novo, agora na base 8. 3. É exatamente isso. Porque 8 vezes 8 vezes 8 vai dar 512. 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8, 8 vezes 4 é 32, vai a 3. 8 vezes 6, 48 e 3, 51. Então, assim, eu posso começar a botar outros casos, mas a gente tem que entender o básico. O que é? Vamos agora fazer a definição. Qual é a definição, então, do logaritmo? Definição. Se eu tenho o logaritmo de um número A numa base B, e esse cara vai dar um número C, a definição exige, aí depois eu vou comentar com vocês por quê, exige que esse número A seja positivo e que o número B também seja positivo,
e diferente de 1. Essas duas condições aqui, a gente chama de condições de existência. Eu vou comentar sobre elas com calma a seguir. Condições de existência de um logaritmo. Então, se essas condições forem obedecidas, esse logaritmo daqui, ele se transforma em A igual a B elevado a C. Ou seja, uma logaritmação sempre se transforma numa potenciação e vice-versa. Uma logaritmação sempre se transforma numa potenciação. E esses números A, B e C ganham nomes. O A é chamado logaritmando. O B é a base. E o C, o resultado da logaritmação se chama logaritmo. Então, a palavra logaritmo quer dizer o resultado da logaritmação. Vamos dar mais um exemplo. Logaritmo de 16 na base 4. Pessoal, 16. Qual é o nome que ele ganha? Ele é o quê? Qual o nome que ele ganha, pessoal? Logaritmando. Então, 16 é o logaritmando. E 4, como é que se chama? Base. Base. E qual é o resultado? Ou seja, qual é o logaritmo? 2. Alguém desconfia por que é que esse cara daqui, rapidinho, por que é que esse cara daqui se chama base? Por que é que esse B aqui chama-se base? Alguém tem alguma ideia? Olhando aqui para a definição. A base de uma operação de logaritmação vai virar a base de uma potenciação. Ou seja, esse cara vai virar a base da potenciação. Qual é o nome dele? Então, base. O nome foi mantido. Tudo bem? Então, a base é o número que vai ficar elevado. Então, essa definição aqui vai ajudar a gente a resolver desde o problema fácil ao problema difícil. Então, vou mostrar a vocês como essa definição aqui vai ser útil para a gente resolver logaritmos, para a gente fazer operações de logaritmação. Vamos para mais exemplos. Vou voltar para um exemplo que a gente já fez hoje. Mas, quanto é o log de 16 na base 2? Eu já fiz essa pergunta hoje. Vamos supor que você não conhecesse as potências de base 2. Que eu já comentei com vocês, que é interessante que você saiba. Quanto é 2 elevado a 1. Mas vamos supor que você não sabe. Você não conhece elas. Então, você quer achar esse logaritmo? Essa é a pergunta aqui. Você quer achar quanto é 2 elevado a que número? Dá 16. Que número é esse? Bem, o que é que a gente propõe para que vocês façam? Chame o que você não sabe de uma letra. Qual é a letra que a gente usa? X. E agora você deve usar a definição. E a definição diz o quê? Que o logaritmando 16 é igual a base 2 elevado ao logaritmo x. Pessoal, isso que eu acabo de escrever, o que é? Qual o nome que a gente dá para isso aqui? Uma equação? Equação de que tipo? Exponencial. Segundo grau?
exponencial, porque a variável vai estar no expoente. Para uma equação ser chamada de segundo grau, eu tinha que ter x elevado a 2. Isso aqui seria uma equação de segundo grau. Mas como o 2 e o x trocaram de lugar aqui, a equação de segundo grau se chama equação exponencial. Como é que se resolve essa equação exponencial, pessoal? Na prova de vocês tem equação exponencial para resolver, na P6. E aí? A gente pega o número 16 e faz o que com ele? Faz o que com ele, pessoal? Decompõe, né? Divide. 16 é divisível por quanto? Pessoal, 16 é divisível por quanto? Por 2. Por 2. 2. Aí vai sobrar 8 aqui. O 8 é divisível por quanto? 2 também. 2 também. também. Aí vai dar 4. 4 é divisível por quanto? 2. 2 novamente. Aqui vai dar o 2. E o 2 é divisível por quanto? Por 2. Por 2. Vai dar 1. Na hora que dá 1 acaba, isso aqui é igual a 2 elevado a 4. Então, no lugar do 16, eu escrevo 2 elevado a 4. E agora, gente, isso aqui que eu estou explicando está no vídeo de equação exponencial, viu? Mas é simples, esse procedimento não é difícil. Eu peguei o 16, fatorei, e com isso eu consegui igualar as bases. Toda vez que eu conseguir igualar as bases, o que é que eu faço agora para terminar o problema? Eu igualo os expoentes. Os expoentes, ou seja, o expoente 4. O expoente 4 tem que ser igual ao expoente x. Ou seja, eu acabo de descobrir que x vale 4. Ou seja, qual é a sugestão que eu uso toda vez que vocês não souberem dar um resultado de logaritmo, que façam uma equação exponencial. E isso vai ajudar a vida de vocês. Então, vamos dar exemplos onde vocês vão ter que fazer. Vocês não vão conseguir dar a resposta direta, acho que ninguém vai conseguir dar, apesar de números simples. E você vai ver que isso vai ajudar. Vamos só dar uma lembrada aqui. Quanto é o log de 8 na base 2? 2 elevado a que número dá 8? 3. 3. Quanto é o log de 4 na base 2? 2. 2. Agora, para pegar vocês, quanto é o log de 8 na base 4? Eu estou querendo saber 4 elevado a que número dá 8? Alguém consegue responder? Bem, quem vai salvar a gente é a definição. O que eu não conheço na matemática, chamo de quê? X. X. E transforma em que agora? Eu uso a definição para virar isso aqui uma o quê? Uma o quê, pessoal? Equação exponencial. Como é que vai ficar a equação exponencial? 8 igual a 4 elevado a x. Exatamente. O logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. Se transformou numa equação o que mesmo? Nome dessa equação? Equação? Exponencial. Exponencial. Como eu resolvo ela? Agora. Fatoro, né? Eu tenho que igualar as bases, ó. E a base 8 não é igual a 4.
Eu tenho que fatorar os números, então, para tornar a base igual. Qual é a fatoração do número 8? Que vocês já sabem. Pessoal, qual é a fatoração do número 8? Se eu fatorar o número 8, dá o quê? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Isso aí. Por quê? Porque o 2 aparece 3 vezes, quando eu divido pelos fatores primos. Qual é a fatoração do 4? 2 elevado a 2. Perfeito. E com isso, eu estou me aproximando de conseguir escrever ambos na mesma base, que seria a base 2. Só que do lado direito, eu ainda não tenho uma potência só. Eu tenho uma propriedade que nós aprendemos. Do lado esquerdo eu não vou mexer em nada. E eu pergunto a vocês, qual é a propriedade que eu posso usar aqui no lado direito dessa equação exponencial? A gente aprendeu 12 propriedades. A propriedade 3? 7 na aula síncrona, mais 5 no meu vídeo que está lá colocado, tem 12. Qual delas eu posso usar aqui? A 3? A terceira. A terceira, aquela que diz que a potência de potência, 2 elevado a 3 elevado a 4, por exemplo, é 2 elevado a 3 vezes 4. É a terceira propriedade. Então, vamos usar aqui. 2 elevado a 2 elevado a x vai virar o quê? 2 elevado a 2 vezes x. Exatamente. E agora eu consegui o que eu queria. Olha aqui, a mesma base. Se a base é a mesma, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso fazer agora, pessoal? Igualar os Expoentes. Igualar os expoentes. Porque para que 2 elevado a 3 seja igual a 2 elevado a algum número, esse número daqui tem que ser 3. Não tem como dar igual se esse número aqui não for 3. Ou seja, eu igualo os expoentes. Ou seja, o expoente 3 vai ser igualado ao expoente 2x. E agora virou uma equação de que tipo? Primeiro grau. E como é que resolve ela? O que está multiplicando passa dividindo. Exatamente. O 2 aqui que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 3. 3 sobre 2. Resposta. Quanto é... Deixa eu apagar aqui só para a gente ter espaço. Pessoal, quanto é o logaritmo de 8 na base 4? Qual foi o valor que eu encontrei? 1,5, ou 3 meios, né? 3 meios é a mesma coisa que 1,5. Então, nós resolvemos o nosso logaritmo, lá aqui de partida, usando a divisão e transformando o logaritmo numa equação exponencial. É por isso que eu acabei de ensinar a equação exponencial. Porque graças às equações exponenciais, nós iremos resolver logaritmos. Então, é a mesma coisa dizer que 4 elevado a 1,5 é 8, pessoal. Agora faz algum sentido, porque, ó, 4 elevado a 1 dá 4. 4 elevado a 2, 4, pessoal. 16, né? Então, veja que o 1,5 está na metade entre o 1 e o 2. Aí, veja que aqui de 4 para 8 dobra, e de 8 para 16 dobra. Essa é a ideia daqui, né? Bem, vamos usar essa ideia novamente, em mais exemplos. Vou apagar aqui o lado esquerdo. Então, para saber se vocês aprenderam,
eu quero que vocês digam quanto é o log de 16 na base 8. Qual é o procedimento, então? O que é que eu devo fazer, pessoal? Eu quero saber quanto é o logaritmo de 16 na base 8. O que é que eu devo fazer? Usando o exemplo do lado como referência. 16 igual a 8 elevado a x. Exatamente. Mas aí vamos ser bem claro. O primeiro passo é chamar o que eu não conheço de x. Pronto, chamei. Segundo passo é usar a definição. Se eu usar a definição, teremos que o logaritmo do 16 é igual a 8 elevado a x. Ou tanto faz a ordem, tá? Eu posso escrever 8 elevado a x igual a 16, né? Se o primeiro número, se uma primeira coisa é igual a uma segunda, é porque a segunda coisa é igual à primeira, né? Então, a ordem que eu escrevo, tanto faz. Então, 8 elevado a x igual a 16. Qual é o próximo passo? Igualar a base. Igualar as bases. E para poder igualar as bases, o que é que eu preciso fazer? Fatorar. Fatorar. Qual é a fatoração do número 8? 2 elevado a 3. Nós já fizemos várias vezes hoje. Tenho que usar o parênteses, porque quem está elevado a x é o 8, e o 8 é formado por esses dois números, então esse parênteses aqui é indispensável. E qual é a fatoração do 16, pessoal? 2 elevado a 4. Exatamente. E agora? O que é que eu faço? Do lado direito, eu já consegui meu objetivo. Tem uma única potência do lado direito. Agora, para ter uma única potência do lado esquerdo, eu devo fazer o que agora? Utiliza a terceira propriedade de Exatamente, utiliza a terceira propriedade para passar daqui para cá, que é a potência de potência, que ela manda fazer o quê? Nessa terceira propriedade. Repete a base e multiplica Repete a base 2 e... multiplica os expoentes. Exatamente. Então, vai ficar 3x, 3 vezes x é 3x. E agora, pessoal, a base é a mesma. O que é que eu faço? Se a base é a mesma? Iguala aos expoentes. Igualo os expoentes. Então, expoente 3x tem que ser igual ao expoente 4. Tem gente que gosta de falar aqui, corta, pessoal, corta! Eu acho esse negócio de corta muito perigoso. Se você cortar no lugar errado, sai muito sangue. Então, cuidado. Essa história de sair cortando as coisas. Mas a ideia básica é a seguinte, eu tenho uma potência do lado esquerdo que é igual a uma potência do lado direito. Se essa base é igual a essa base, então, para que esse resultado seja igual a esse resultado, que é o que a equação está dizendo, ela está dizendo que são iguais, só resta como opção a igualdade entre os expoentes. Então, uma vez que as bases são iguais, você realmente iguala os expoentes. É como se cortasse a base realmente e trabalhasse só com os expoentes. E simplifica, né? Porque sai de uma equação exponencial para uma equação de primeiro grau. E agora, qual é o valor de x, pessoal? X igual a 4 sobre 3. Perfeito. Então, quanto é o logaritmo de 16 na base 8, pessoal? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Que é a mesma coisa dizer que 8 elevado a 4 terços é quanto, pessoal? 8 elevado a 4 terços. 16. Exatamente isso. Então, estou querendo mostrar a ida e a volta, inclusive usando propriedades que essa propriedade do expoente fracionário, não sei para quem já viu aqui, é a 12ª propriedade. Para quem não viu lá o vídeo, eu vou dizer que 8 elevado a 4 terços é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8 elevado
a 4. Aí eu vou pegar aqui raiz cúbica. O 8 é 2 elevado a 3. Aí vai ficar a potência de potência, vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 12. E aqui corta o 12 com o 3. E aqui vai dar 2 elevado a 4, que é o 16. Opa! Que é o cara que eu queria chegar. Isso aqui tá no vídeo, viu, pessoal? Isso aqui tá no vídeo. Vou apagar aqui, mas isso aqui tá no vídeo. Eu só estou dizendo que tá batendo com a propriedade do expoente fracionário. Quem não viu ainda ela, vai ver o vídeo que vai entender o que eu estou falando. Mais um exemplo agora. Vou apagar aqui do lado direito. Vamos ver se vocês estão ligados. E eu quero saber quanto é o logaritmo de 100.000 na base 100. O que eu faço? O que eu faço, pessoal? Me ajudem. Chama de quê? Chama de x o valor que você não conhece. Sim. E agora usa a definição de logaritmo e vira o quê? Vamos lá, 100. pessoal. Vira o quê? Igual. Estou aguardando. Vira o quê, pessoal? 100.000 igual a 100 elevado a x. Eu não vi não, Lucas. Você podia falar de novo? 100.000 igual a 100 elevado a x. Exatamente. Que é a mesma coisa que 100 elevado a x igual a 100.000. Beleza. O que é que eu faço agora? Igual às bases. E qual base é boa de trabalhar aqui? 10. Base 10. O 100 é 10 elevado a quanto? 2. 10 elevado a 2. E o 100.000 é 10 elevado a quanto? 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, porque tem 5 zeros. É só contar o número de zeros para descobrir quem é o expoente. O que é que eu faço agora do lado esquerdo? Usa a terceira propriedade de potenciação. Isso, 10 elevado a 2x. Ou seja, conserva a base e multiplica os expoentes. Consegui o que eu queria, igualei as bases. O que é que eu faço agora? Igual os expoentes. 2x igual a 5, x igual a quanto? 5 sobre 2, que dá 2,5. Será que dava para dar essa resposta de cara? Olhar para aqui e já dizer que vai dar 5 meios? O que vocês acham? Sim ou Eu não? não conseguiria dar a resposta assim de cara. Vamos ver, eu vou dar outra aqui. Vamos ver se alguém consegue dar a resposta de cara desse aqui. Quanto é o log de 10 milhões na base 1000? Eu consigo dar a resposta de imediato. 7 sobre 3. Exatamente. Ou seja, é só contar os zeros, Fernando. Ó, 5 zeros foi o numerador aqui, ó. E 2 zeros foi o denominador. Então, é simplesmente 7 terços.
Se você não gostou, o que é que você faz? Então, use a definição. Tentei dar um atalho agora, mas qual é a definição? Chama o que você Zero não é tem. muito fácil. X. Oi? Oi? Com base que tem zero no final e expoente com zero no final, fica fácil, é só contar. É só contar. Só nesse caso. Não vai querer usar isso nos outros, não, tá? Mas só nesse caso. Você tem razão. Eu estou querendo justamente fazer vocês perceberem os atalhos. Ó, 1.000 é 10 elevado a 3. E 10 milhões é 10 elevado a 7. Você usa a propriedade, conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, igualou as bases. Então, 3x igual a 7. X igual a 7 terços. Olha para cá. Usando essa ideia, vamos ver se vocês estão ligados agora, hein? Vamos lá, mais um exemplo. Quanto vale o logaritmo de 1.000 na base 10? Três. Sobre 1. 3. Quanto vale o logaritmo de 100 na base 10? 2. 2. Quanto vale o logaritmo de 10 na base 10? 1. Quanto vale o logaritmo de 1 na base 10? Menos 1. Não. 0,1. Também não. O log de 1.000 na base 10 é 3, por quê? Porque 10 elevado a 3 dá 1.000. Estou certo ou estou errado? Não é isso? É. Por que o log de 100 na base 10 vale 2? Porque 10 elevado a 2 vale 100. Estou só usando a definição. Por que o log 10 na base 10 vale 1? Porque 10 elevado a 1 vale 10. Então aqui, pessoal, 10 elevado a que número vai dar resultado 1, pessoal? 0. 0. 0. Vocês não perceberam que eu estou andando de 1 em 1, não, pessoal? 3, 2, 1, quem é o próximo? Era 0, 0. né? Qual seria o próximo logaritmo que eu vou escrever usando essa ideia aqui? Me ajudem? Logaritmo de quem na base 10? O que é que eu fiz aqui para passar de 100, de 1.000 para 100? E de 100 para 10? E de 10 para 1? Dividiu por 10. Eu estou dividindo por 10. Então, se eu dividir 1 por 10, vai dar 0,1. Não vai dar, pessoal? Sim. E quanto vai dar esse logaritmo? 10 elevado a menos 1. Exatamente. Eu estou andando de 1 em 1 aqui, ó. Se você não entendeu o padrão que eu acabo de colocar agora, então use a definição. Ou seja, se eu perguntasse e você não soubesse, pessoal, quanto é o log de 0,1 na base 10? Aí você não sabe, chama de quê? Chama de x e usa a definição. Então, a base 10 elevada ao logaritmo x é igual ao logaritmando 0,1. Concordam, pessoal, com a definição? Não é isso? Eu posso transformar o 0,1 em uma fração. Qual é a fração que 0,1 vira? 1 sobre 10. E aí nós comentamos lá no vídeo que eu fiz na quinta-feira, na propriedade 9, a nona propriedade, quando você tem um número A elevado a um número negativo, o resultado sempre vai dar 1 sobre essa mesma potência com expoente positivo. Essa é a propriedade para lidar com expoentes negativos. Potências com expoentes negativos se transformam numa fração, onde o numerador é 1 e o denominador é uma potência. Como nesse nosso caso aqui, o lado direito da equação é uma fração, e essa fração aqui, como o número 10, eu posso transformar em uma potência, que é 10 elevado a 1, eu olho para esse formato aqui e vejo que
1 sobre 10 elevado a 1 é igual a 10 elevado a menos 1. E com isso, mais uma vez, eu consegui igualar as bases. E agora o que é que eu faço? Igualo os expoentes. Resposta. Menos 1. Bateu, pessoal? Sim. Bateu, né? Então, aqui usando um padrão, resolvi esse logaritmo de dois jeitos. Aqui, visualizando um padrão, e aqui usando a definição. A definição resolve todos. Então, qualquer caso que eu pedir a partir de agora, se você não souber, usa a definição. Mas se você olhar para os padrões, você vai ganhar tempo, certamente. Mais um exemplo agora, para saber se vocês estão ligados. Quanto é o log de 0,001 na base 10? Continua com a base 10, hein? Menos Veja 3. que... Exatamente. Como é que você respondeu tão rápido? Contei os zeros. Exatamente isso. Ó. É só contar, não os zeros, né? As casas decimais, para ser mais claro, né? Nós temos aqui 3 casas à direita da vírgula, né? A gente chama isso 3 casas decimais. Então, em número com esse formato aqui, é só contar as casas decimais. Menos 3. Pronto. Então, assim, o que eu quero dizer é bem claramente, aquelas 12 propriedades da potenciação que foram dadas, 7 foram 5, né? 5 no vídeo que eu fiz depois. Esse vídeo aqui, quem não viu tem que ver agora. Termina a aula, vai ver esse vídeo, porque ele é essencial. Eu usei a propriedade 9 aqui na aula de hoje, usei a propriedade 12 na aula de hoje, quando eu fiz 8 elevado a 4 terços. Esses vídeos aqui são fundamentais para a gente, então, resolver logaritmos. Não dá para levar adiante logaritmo se você não tiver bem em potenciação. Como vocês têm, né, uma prova de potenciação para resolver, eu imagino que é interesse de vocês nesse momento de potenciação. Só que eu estou dizendo, se aprender potenciação, vai estar levando junto a logaritmação. Então, vai ser o pacote 2 em 1, tá? Mais um exemplo. Mais um exemplo agora. Logaritmo de 0,5 na base 2. Quanto vale? O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Chamar o que eu não conheço de quê? De x e usar a definição. Como é que fica? Como é que fica, pessoal? Quem é a base? 2. 2 elevado ao logaritmo. Quem é um logaritmo? X é igual ao logaritmando. Quem é um logaritmando? 0,5. Pronto. O que é que eu devo fazer agora? Igualar as bases. Isso. Qual base eu vou trabalhar? Base, já está aqui. 2. Aí alguém vai olhar, professor, mas aqui não tem 2, não tem base 2 aqui. Então, trabalhe isso aqui e melhore isso aqui que você vai conseguir. Vamos lá? O que é que eu faço com o 0,5? O 2 elevado a x, eu não vou mexer só no 0,5. Coloca em forma de Transformo. fração. Exatamente. Qual é a fração que equivale ao número decimal 0,5?
5 sobre 10. Perfeito, isso aí. Mas essa fração é redutível. Se eu reduzir ela, vira que fração? 1/2. 1/2. E 1/2, o que é que eu posso fazer agora com 1/2? 1/2 é igual... O 2 é 2 elevado a 1, não é isso? Qual é a propriedade que eu acabei de falar agora há pouco? Toda vez que eu tiver uma fração, o numerador for o número 1 e o denominador for uma potência, o resultado vai ser uma nova potência com expoente com o sinal trocado. Se aqui é 1, vira quanto? -1. Menos 1. Ou seja, pessoal, 1/2 é igual a 2 elevado a menos 1. Igualei as bases? Igualei as bases? Agora Sim, igual né? aos Agora é só expoentes. igualar os expoentes. Como é que fica? Então, quanto é o logo de meio na base 2, pessoal? -1. Menos 1. Eu quero que vocês tentem fazer agora esse outro aqui, irmão dele. Log de 0,25 na base 2. Como é que faz? Chama de quê? X. Chama de x. Usando a definição. Como é que fica após usar a definição de logaritmo? 2x igual a 0,25. O Lucas, não fale 2x, não. Se você falar 2x, eu vou pensar que é isso aqui, tá? Então, fale a palavra elevado, que é sempre importante. 2 elevado a x igual a 0,25. Qual é o próximo passo? Igualar as bases. E o que é que eu tenho que fazer para igualar as bases? Transforma o 0,25 em fração. E qual vai ser a fração que vai dar origem? 1 sobre 4. Você já foi rápida, né? Mas as pessoas que ainda não sabem disso usam aquela regra geral. É 25 sobre 100. Isso aqui é 25 centésimos, é assim que eu leio esse número. Eu leio tanto esse decimal quanto essa fração, eu leio do mesmo jeito, 25 centésimos. Só que 25 e 100, ambos são divisíveis por 5. Que nova fração eu gero? 25 por 5 dá 5, Sim. e 100 por 5 dá 20, mas eles ainda são divisíveis por 5, eu divido mais uma vez, e vai dar quanto? 1 sobre 4. Pronto, foi a fração que você já tinha falado desde o início. Claro que você já pode pular daqui para cá direto, sem nenhum problema, né? Se você domina alguma coisa, você realmente dá saltos. O que é que eu faço agora? Transformo o 4 em quê? Dois elevado a 2. Alguém discorda? E agora vai usar essa propriedade aqui, né? A elevado a menos b é 1 sobre a elevado a b. Propriedade 9. E aí, pessoal, vai ficar 2 elevado a x igual... Quanto é que vai dar isso aqui agora? 2 elevado a menos 2. Perfeito. Igualei as bases. Então, x vale quanto? Menos 2. Menos 2. Outro. Logaritmo de 0,111 reticências na base 3. Quanto vale isso aqui?
Aguardando vocês. O que eu faço? Chamo o que eu quero descobrir de x, uso a definição de logaritmo. Como é que fica usando a definição de logaritmo? Zero vírgula reticências igual a 3 elevado a x. Pronto, usamos a definição. Próximo passo. Transformar o 0,1 em Fração. Descobrir a fração geratriz. Qual é a fração geratriz dessa dízima? um sobre 99. Não, a parte periódica só tem um algarismo. É 1. Então só vai ter um 9. Um nono. Se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, divida 1 por 9 e veja o que vai acontecer. 10 por 9 vai dar 1, resto 1, baixo 0. 10 por 9 vai dar 1, resto 1, baixo 0, e assim por diante. Quando é que você acaba? Nunca, né? Ou seja, 0,111 é um nono. Ok? Um nono. E aí, como é que eu prossigo agora? Como é que eu prossigo agora, pessoal? Utiliza a propriedade de potenciação. Sim, mas antes eu tenho que saber que o número 9 é 3 ao quadrado. E mais uma vez, vamos usar a propriedade do expoente negativo. Por quê, pessoal? Porque tem 1 no numerador e embaixo tem uma potência. Tem que lembrar desse formato, é 1 sobre uma potência. Toda vez que eu tiver 1 sobre uma potência, é como se eu pudesse subir a potência, só que ela fica um expoente negativo. Ou seja, o lado esquerdo vai ficar como? 3 menos 2. 3 elevado a menos 2. 2, é. Perfeito. Igualei as bases. Quem são as bases? 3. Então, agora eu vou igualar os expoentes. Ou seja, X x vale quanto? Menos 2. Então, quanto é o logaritmo de 0,11 reticências na base 3? Resposta? Resposta? 3 elevado a menos 2. A resposta é simplesmente menos 2, né? A resposta é igual a x, ó. Esse é o logaritmo, essa é a resposta. A resposta do logaritmo, a resposta da operação de logaritmação se chama logaritmo. Então, o logaritmo de 0,11 na base 3 é menos 2. É só dizer a resposta. Vamos para o próximo. Logaritmo de 1 na base 17. Zero. Logaritmo de 1 na base 388. Zero. O que é que eu posso concluir? Então, isso aqui já é uma propriedade, né, pessoal? Posso falar em primeira propriedade. O logaritmo de 1 em qualquer base B vai ser sempre quanto? A zero. 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 Então, isso é uma propriedade, hein? Se o logaritmando for 1, atenção, hein? Se o logaritmando for 1, o logaritmo sempre vai dar zero. Não interessa quem é a base. Outro. Logaritmo
de 48 na base 48. Logaritmo de 125 na base 125. Oi? Oi, pessoal? Também. Qual é a propriedade que eu posso tirar daqui? Então, o logaritmo. Todo número elevado a ele mesmo, o logaritmo vai ser 1. Veja, a definição usando o logaritmo é a seguinte: o logaritmo de um número na mesma base sempre vai dar 1. E agora, se eu perguntasse, por que isso funciona? Por que isso está certo? Aí seria a sua explicação. Porque qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, seria a propriedade usando o logaritmo. Agora, eu vou comentar um pouquinho das condições de existência. Eu cheguei a citar, vou repetir lá. Eu disse que o logaritmo de um número A na base B é igual a C. Isso implica dizer que A é igual a B elevado a C. Mas eu disse que existe condição de existência para a base e para o expoente. Vamos ver por quê. Então, vamos falar agora das condições de existência de um logaritmo. Das condições de existência. Não é qualquer que vai existir. Por exemplo, logaritmo de 5 na base 1. Quanto é que vale? Eu quero fazer 1 elevado a um certo número e esse resultado tem que dar 5. Ou seja, 1 elevado a x tem que dar 5. Que número é esse, pessoal? Quanto é 1 elevado a 3? 1. Quanto é 1 elevado a 200? 1. Qual é a propriedade que nós aprendemos a respeito disso? E quando a base? Quando a base for 1, o resultado sempre será 1. Então, qual é o 1 elevado a que número vai dar 5? Não existe. Esse logaritmo aqui, ou seja, este resultado aqui, não existe. 1 elevado a nenhum número vai dar 5. Então, uma primeira condição de existência do logaritmo é que a base tem que ser diferente de 1. Tá claro, pessoal? Está. Beleza? Mais uma condição de existência. Vou apagar aqui o lado direito para falar de mais condições de existência. Essa tela inteira vai ser dedicada às condições de existência de um logaritmo. Condição de existência de um logaritmo. Quanto é, pessoal? O log de 8 na base 2. Resposta. 2 elevado a 3. Então, a 3. resposta é 3. Quanto é o logaritmo, agora, de 8 na base menos 2? Vou botar parênteses lá. Na base menos 2. Menos 3. Menos 2 elevado a menos 3 dá 8, é? Dá Nada menos disso. 8. Ó,
Menos 2 elevado a 3. Vamos começar aqui pelo caso mais simples. Quanto é menos 2 elevado a 3? Quanto é menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Menos 8. Dá menos 8. Serve como resposta, sim ou não? Para o logaritmo. Quanto é o logaritmo, pessoal? O logaritmando é 8. O que vocês obtiveram aqui deu quanto? Deu menos 8. Serve ou não? O número 8 é igual ao número menos 8, pessoal? Não. Não. Então não serve. Então você não pode dizer que aqui é 3. Se responder 3 aqui está errado. Não é 3. Aí alguém poderia pensar o que o colega aqui já sugeriu. Ah, então isso deve ser menos 3. Espera aí. Menos 2 elevado a menos 3, usando a propriedade do expoente negativo, vai ficar 1 sobre menos 2 elevado a menos 3. Desculpa. Agora elevado a expoente positivo, mais 3. E menos 2 elevado a 3, nós acabamos de fazer aqui em cima, deu menos 8. Então, menos 2 elevado a menos 3 dá menos 1 oitavo. Opa, botei um traço a mais aqui, desculpa. É menos 1 oitavo. Deu quem eu queria, pessoal? Deu o logaritmo que eu queria? Sim ou não? Não. Não. Então, a afirmação que eu faço é a seguinte, é uma afirmação muito forte. A base não pode, de um logaritmo, não pode ser negativa. Ou seja, a base tem que ser positiva. Senão vai dar esse problema, pessoal, sempre. Tá? Então, para a gente fazer alguns casos e não fazer outros, a gente, na matemática não serve. Na hora que eu crio uma definição, eu tenho que poder usar ela sempre. Então, para eu poder fazer essa comunicação entre logaritmo, entre logaritmação e potenciação, eu preciso que essa base seja positiva. Se essa base for positiva, eu faço. Se não for positiva, não faço. Então, se eu perguntar a vocês a partir de agora, quanto é o log de 16 na base menos 2? Qual é a resposta de vocês? Não existe? Não existe. Acabou, não precisa fazer conta nenhuma. Viu base negativa, nem vá perder tempo. Não existe. A base tem que ser positiva. Não sei se vocês já viram o vídeo de função exponencial que eu fiz. E lá eu fiz mais exemplos do que eu fiz na nossa aula síncrona. E num dado momento do vídeo eu comento, né, que na função a elevado a x só é função exponencial se a base for positiva e diferente de 1. Que são as mesmas condições. Percebam que a base de um logaritmo vai virar a base de uma função exponencial. Se eu chamasse o a aqui de y, né, ficaria y igual a b elevado a x. Ó. Esse b aqui seria a base. Então, a mesma condição de existência que apareceu para a função exponencial é a mesma que vai aparecer para a base da função logarítmica. Da função não, a base da definição do logaritmo. Então, para um logaritmo existir, a base não pode ser 1 e não pode ser negativa, nem perca tempo. Agora, outra informação que nós falamos da função exponencial. Quando nós fizemos o gráfico da função 2 elevado a x, nós vimos que a imagem dela era formada por quem? Quem era a imagem da função 2 elevado a x? A primeira função que nós vimos aqui na aula síncrona. Quem era a imagem, pessoal? Os reais, o quê? Não negativos. Não negativos, exatamente. Ou seja,
Porque tem que ser todos os positivos, né? Não negativos está errado. É falar positivos mesmo, porque eu boto aqui o asterisco, ó, esse asterisco existe. Na hora que eu boto o asterisco aqui no símbolo, eu estou dizendo que não tiro o zero. Ao tirar o zero, sobram só os positivos. Então, eu posso falar esse conjunto aqui são os reais positivos. Então, veja, pessoal. Quando eu faço um número positivo elevado a qualquer outro, e veja que a função aqui era de R em R. Ou seja, eu podia atribuir aqui para x, inclusive, números negativos. Mas um número positivo elevado a outro, não interessa se ele é positivo ou negativo, sempre vai dar positivo. É isso que está dizendo aqui a imagem. O logaritmando é o resultado de uma potenciação. Se a base da potenciação é a mesma base do logaritmo, e nós acabamos de falar que a base do logaritmo é positiva, então um número positivo elevado a outro sempre vai dar positivo também. Consequentemente, a segunda condição de existência para o logaritmo, além dessa daqui, é que o logaritmando também tem que ser positivo. Então, nós temos uma condição para a base, nós temos uma condição para o expoente. Vamos escrever ela, então, de maneira mais organizada, para não ficar tão feio. Então, se eu perguntar para vocês quais são as condições de existência de um logaritmo, ou seja, em outras palavras, o que é que tem que acontecer para um logaritmo existir? E você sabe que logaritmo é o resultado dessa operação aqui de A, logaritmo de A na base B. Ou seja, o logaritmo é esse número C aqui, né? Esse número C aqui. Para esse cara existir, quais são as condições? São duas. Quais? Uma para a base e uma para o logaritmando. A base. Quem é a condição da base? Ela tem que ser positiva E diferente e também tem que ser diferente de 1. Note que o número 1 é positivo. Então, se eu não excluir isso aqui, eu vou estar, se eu escrevesse só B maior que 0, eu estaria incluindo 1. Então, eu tenho que dizer, ó, são os positivos tirando 1. Esse conjunto aqui poderia ser representado assim, né? São os reais positivos, exceto o número 1. Uma outra maneira de escrever isso aqui, ó, é a mesma coisa. Ou escreve assim ou escreve assim. E qual é a condição de existência para o logaritmando? O logaritmando A, esse logaritmando A aqui, também tem que ser positivo. Pessoal, se essas condições, essa daqui e essa daqui, não forem obedecidas, o logaritmo não existe. Então, vamos ver exemplos práticos disso, tá? Exemplos práticos disso. Vamos dar um exemplo, então. Eita, agora acabei de ver que chegou na nossa hora. Então, vou dar só esse exemplo aqui. Log. Se eu perguntasse aqui. Isso que eu acabo de escrever aqui, ó, pode ser uma equação de uma função logarítmica. Aí eu pergunto, qual é o maior domínio possível dessa função? Logarítmica. A resposta seria a seguinte. A base é 3. 3 é um número positivo e diferente de 1. Não tem nenhum problema com a base. Agora, quem é o logaritmando, pessoal? É o x mais 1, não é? Concordam? Então, o que é que eu faço? Eu pego esse logaritmando e uso a condição de existência. Ele tem que ser o quê? Positivo. Se tem que ser positivo, resolvo aí na equação. Passo o mais 1 para lá. Acabou. O maior domínio possível, ou domínio máximo dessa função, são x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1. Faz assim, algebricamente, se fosse botar em termos de intervalo, o que seria? Eu marco menos 1, marco menos 1 aqui, e pinto todo mundo que está à direita.
Esse é o domínio máximo dessa função aqui, por exemplo. Então, essa é uma aplicação prática do que eu acabei de falar, dessas condições de existência. Ou seja, o que é que falamos na aula de hoje, basicamente, né? Resumindo a aula de hoje, falamos o que é logaritmo, e quais são as condições para usá-lo. Quais são as condições de existência. Na aula de quarta-feira, o que é que eu vou falar? Serve para quê logaritmo? Onde usa, professor? Eu vou falar e vou começar a falar das funções logarítmicas. E vamos começar a fazer os gráficos de função logarítmica. Bem, então isso foi a aula de hoje. Isso foi a aula de hoje. E isso vai ser a aula de quarta-feira. Bem, pessoal, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui para a minha imagem com vocês. Perguntas, comentários ou dúvidas dessa aula de hoje? Nenhuma? Então podemos encerrar? Então, beleza. Agradeço a vocês pela audiência e insisto que para entender esse assunto atual, o logaritmo precisa de potenciação. Então, um motivo a mais para, a partir de hoje, né, dedicação total a P6 para aprender as propriedades de potenciação, as 12, aprender função exponencial, equação e inequação, para com isso, na sexta-feira, vocês conseguirem fazer a P6. Na sexta-feira também, eu espero que vocês entreguem o relatório e façam o CAM, sendo que dessa vez a quantidade de assuntos está reduzida, só um assunto para fazer. Se você ter a nota máxima só em um assunto, você consegue fechar se você fechar nas outras. Eu agradeço a vocês e espero que vocês se dediquem a partir dessa semana e, mais uma vez, estarei à disposição de vocês para dúvidas, como eu tenho estado nessas últimas 6 semanas com a gente. Estamos entrando, hoje é a 7ª semana nossa de aula. Pessoal, muito obrigado, mais uma vez, e eu vou encerrar a nossa gravação. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, eu vou parar a gravação.